Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mestre da Riqueza, e neste vídeo eu vou compartilhar com você quais foram os fundos imobiliários que eu comprei agora no começo de agosto. Se você me conhece, se você já me acompanha, sabe que todo começo de mês eu compartilho com você quais foram os fundos imobiliários e quais foram as ações que eu comprei aí focando o mês de agosto, tá certo? Inclusive, vou deixar aqui um card pra você, né, que eu já fiz o vídeo das ações, tá legal? Então se você quer saber quais foram as ações que eu comprei, enchi o carrinho de ações para o mês de agosto, clica aqui em cima e confere lá, tá legal? Em contrapartida, eu quero te pedir um grande favor. Aperta o botãozinho de curtir aqui embaixo. Aliás, eu quero agradecer todos vocês que comentam aqui comigo, que me agradecem, que me elogiam, que me dão essa força diariamente e que curtem os meus vídeos. Porque se você realmente sai daqui sem deixar o botãozinho do curtido apertado, o YouTube entende que você não gostou do meu vídeo e vai acabar não passando mais conteúdos meus pra você, tá legal? Então aperta o botãozinho de curtir e já ajuda o mestre. Mas agora, sem mais pedidos, eu vou te explicar o que são fundos imobiliários. De forma simples e prática, o que são fundos imobiliários? Imagina que eu, você e mais milhares de pessoas queremos investir em ativos imobiliários. Você concorda comigo que é muito caro a gente comprar um galpão logístico? Imagina então 20 galpões logísticos, é muito caro, tá certo? Mas para que a gente possa ter 20 galpões, 20 shoppings, a gente precisa de uma união, né? Um conglomerado de pessoas. E aí nós temos o que? Um síndico. Imagina que nós contratamos um síndico que é o gestor do fundo imobiliário para que ele possa comprar os ativos, escolher os melhores ativos e administrar isso para nós, para que nós só fiquemos preocupados em receber os dividendos em conta, né? Então você vai para a praia, vai de tranquilo, vai viajar com a família e vai pingar os dividendos lá. Em contrapartida, a gente paga uma pequena taxa de administração para o gestor, para o síndico desse fundo, tá certo? Então esses são aí os fundos imobiliários e que tem várias vantagens. Diversificação, né? Você tem aluguel garantido em conta, se você investir em bons fundos imobiliários vai receber bons dividendos, nós temos liquidez, por quê? Imagina que você colocou sua casa para vender hoje, vai ser difícil você vender no mesmo dia, tem gente que demora anos para vender uma casa, agora fundo imobiliário, bons fundos imobiliários, colocou para vender, vende em segundos, tá certo? Então são várias vantagens ao se investir em fundos imobiliários, mas você tá aqui porque você quer saber quais foram os fundos imobiliários que eu comprei e agora eu vou te falar quais foram. E o primeiro fundo imobiliário que eu comprei é o VISC11, ele que tem 9 anos, foi constituído aí no ano de 2013 e é do segmento de shoppings, né? E é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Por quê? Porque ele investe em tijolos, ele investe em imóveis físicos, tá certo? Lembrando que a gente também tem fundos imobiliários de papel e eu vou te explicar melhor mais à frente. Mas agora nós vamos focar aqui no VISC11. Então, qual que é o foco do VISC11? Hoje ele tem, né, vários shoppings espalhados pelo Brasil e, consequentemente, o que ele recebe de aluguel dos lojistas, dos prédios, ele repassa para nós, cotistas. E também quero te mostrar o que aconteceu com a cotação do VISC11 aí nos últimos anos. Vamos ver diretamente no gráfico. Bom, em 2018 e 2019, a gente teve aí muitas pessoas vindo investir em fundos imobiliários, por quê? Uma nova equipe econômica, nós tivemos uma mudança de um governo presidencial no Brasil. Em 2018 para 2019, o Brasil vinha muito bem. A esperança da economia brasileira e no mundo estava muito forte, né? Só que aí, infelizmente, o que aconteceu? A gente vê, ó, 2018, 2019 subiu muito, né? Todo mundo empolgado, a economia muito forte. Em 2020, no começo de 2020, caiu muito, parece que pulou de um precipício, né? As ações aqui, ações, fundos imobiliários, todo o mercado apanhou muito. E com o VISC11 não foi diferente, ainda mais por ser aí um fundo imobiliário de shopping. Os shoppings ficaram fechados no lockdown, a economia passou por um bug, né? Um reset, digamos assim. Então toda a esperança foi por água abaixo. E aí a gente vê aqui claramente que o VISC11 foi muito punido, como também ações, fundos imobiliários e tudo mais, tá certo? Mas, por ser um bom fundo imobiliário, ele voltou a subir, porém está muito longe do topo histórico, né? Se a gente ver aqui, ó, começo de 2020, o VISC11 chegou a custar uma cota quase R$130. E hoje nós estamos aqui muito próximo de R$100. Então ele está muito longe ainda do topo histórico e, na minha opinião, é um belíssimo fundo imobiliário que está barato nesse momento. Agora, não sou só eu que estou falando que está barato, né? Aliás, eu nem faço recomendações, tá certo? Você é responsável por comprar os seus ativos e não eu. Eu venho aqui só trazer estratégias do que eu estou fazendo, tá certo? Só que os indicadores fundamentalistas mostram que ele está barato. E agora eu vou te ensinar o que são esses indicadores e vamos mostrar aqui na prática no VISC11. Uma cota do VISC11 hoje então está na casa de R$100, 100,56 neste minuto, tá certo? Agora, liquidez diária. O que é a liquidez?
né? Quando eu falei para você, imagina que você vai demorar muito para vender uma casa, você vai colocar a tua casa para vender hoje, dificilmente alguém vai bater na tua porta e vai trazer o dinheiro e comprou tua casa, não é verdade? Ou seja, ele tem uma liquidez baixa, tá certo? Agora, no fundo imobiliário, nós temos aqui, ó, 17.285 pessoas negociando diariamente as cotas do VISC11. Então, se você colocar suas cotas para vender, ou até mesmo se você quiser comprar, você vai conseguir fazer a transação muito fácil. Isso é a liquidez, transformar um ativo em dinheiro. Dividend yield nada mais é do que os lucros que o gestor do fundo distribui aí para os cotistas do fundo imobiliário. Então o gestor do VISC11 vai pegar todo aquele recebimento de aluguéis dos shoppings e vai distribuir entre a participação dos cotistas. Nós temos aqui 0,69%, que é um bom dividendo, tá certo? E vamos comparar aqui, porque fundo de tijolo a gente pode comparar com imóvel. A média de um aluguel hoje, um imóvel físico, por exemplo, esse apartamento é 0,3%, 0,4%. Você tem aqui liquidez, diversificação, vários shoppings, baixo investimento, com R$100 você já é cotista do fundo imobiliário e você vai receber 0,69%, o dobro do que investindo no imóvel para colocar ele para aluguel como investimento. Patrimônio líquido do VISC11, 2 bilhões de reais, e nós temos aqui um P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. O que significa preço sobre valor patrimonial? Significa o quanto eu estou pagando pelo patrimônio dos shoppings, né? Então aqui 0,88 significa o quê? Que eu estou pagando cerca de 88% do que realmente vale toda a estrutura dos shoppings. Então nós estamos pagando barato por toda a estrutura do VISC11. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos meses, o que o VISC11 veio pagando, quanto que ele veio pagando de dividendos. Então tá lá, nos últimos 12 meses pagou 7,77%, nos últimos 6 meses pagou 4,12%, nos últimos 3 meses pagou 2,09% e no último mês cerca de 0,70%. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de dividendos pagos efeito marolinha, ou seja, no gráfico pequenas ondas, tá certo? Porque eu gosto de perenidade no pagamento do dividendo. Eu não gosto daquele efeito que eu costumo falar, efeito montanha. Paga muito dividendo, depois paga nada, paga muito, paga nada. Eu gosto que ele seja o mais linear possível para que eu possa, no mês que vem eu já sei quanto eu vou receber, tá certo? Então olha aqui, o VISC11, a gente vê que tem umas ondas mais fortes, mas isso, claro, veio devido ao lockdown. Os shoppings ficaram fechados, os lojistas tiveram que fazer negociações com o fundo imobiliário, com o gestor do fundo imobiliário, e em alguns meses nem chegaram a pagar aluguel, tá? Então, aí deu uma bagunçada. Mas se a gente for ver aqui 2018, 2019, antes de toda essa questão do lockdown, né, a gente vê que a marolinha está bem positiva e deve continuar daqui para frente assim. Um fundo imobiliário de qualidade, na minha opinião, ele tem que estar bem diversificado, tanto em região geográfica e principalmente em número de ativos, tá certo? Porque imagina o seguinte, eu aluguei um galpão para Lojas Renner, e aí a Lojas Renner decide que não quer mais esse galpão. Até eu conseguir alugar esse galpão, eu vou passar aquele velho problema de liquidez, né? Então, aqui no caso do VISC11, olha lá, nós temos 15 shoppings em 10 estados. Então imagina que um shopping está passando dificuldade, você tem 14 outros shoppings para segurar ali o aluguel para você. E um detalhe muito importante é a gente olhar a vacância do shopping, a vacância do fundo imobiliário de tijolo. Ou seja, imagine que nós temos 10 ativos, um deles está vago. Então nós temos 90% de ocupação e uma vacância de 10%. Tá? Se fosse 50%, 50%, eu ficaria preocupado. Por quê? Por que 50% dos meus imóveis estão alugados e 50% não estão? São imóveis ruins? Então, a vacância já diz muito isso. E aqui nós temos no VISC11 91,7% dos imóveis alugados, mostrando para mim que o gestor está fazendo um bom trabalho. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você já investe em fundos imobiliários, coloca aqui embaixo para mim. Qual é o melhor fundo imobiliário na sua opinião? E é legal que você comente, sabe por quê? Outras pessoas vêm ver os comentários, né? E acabam debatendo com você, tirando dúvidas. Então é interessante, coloca aqui embaixo o código do fundo imobiliário que você mais gosta. E agora eu vou compartilhar com você qual foi o segundo fundo imobiliário que eu comprei agora no início de agosto. E ele é um fundo imobiliário de papel. Fundos imobiliários de papel, eles investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E eu sempre trago esse exemplo, né? O que são os CRIs? Imagina que uma construtora, ela vai construir um imóvel, um prédio, digamos assim, e aí eu fui lá, o Joãozinho chegou lá para comprar. Eu quero comprar o imóvel na planta, é meu sonho ter um imóvel, mas ainda não tem o prédio, né? Você comprou ele na planta e geralmente até tem descontos quando você compra um imóvel ainda no terreno. Mas a construtora, ela precisa do quê? Ela precisa de dinheiro para comprar o tijolo, o cimento, pagar os funcionários para poder levantar esse prédio. Então o Joãozinho foi lá na construtora e fez um acordo.
vou comprar o imóvel de você e vou pagar em 30 anos. Só que a construtora, ela precisa do dinheiro agora, à vista, para fazer toda a contratação de funcionários. E aí o que ela faz? Ela vai pegar a dívida do Joãozinho e vai repassar aí para um fundo imobiliário, ou até para você ou para mim, que podemos também comprar CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Só cuidado porque um CRI e um CRA não tem proteção do FGC, tá certo? Mas aqui eu não vou explicar o que é CRI, o que é CRA, né, muito a fundo. Nós estamos falando do que eu comprei de fundos imobiliários, tá certo? Mas nada mais é do que a construtora repassando a dívida para outra pessoa ou outra empresa, e aí sim essa pessoa vai receber os juros que o Joãozinho iria pagar e a empresa fica só com o valor à vista para levantar o prédio. Mas vamos falar do fundo imobiliário, que é o HCTR. Ele que foi constituído no ano de 2018, ele tem 4 anos, é um fundo imobiliário do tipo papel. E agora vamos juntos acompanhar o gráfico do HCTR, vamos ver o que aconteceu com as suas cotas aí nos últimos anos. O HCTR foi muito procurado aí porque ele paga muitos bons dividendos e claro, suas cotas se valorizaram bastante. Então a gente vê que aqui em 2020 para 2021 ele pegou um elevador e subiu muito, tá certo? E hoje está sendo negociado aqui por volta de R$ 112,48 uma cota do HCTR. Bom, liquidez diária do HCTR, se você não sabe o que são os indicadores, volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu comprei, que eu expliquei um a um, tá certo? Liquidez diária do HCTR, 39.806 negociações, dividend yield de 1,32%, um patrimônio líquido de 2,7 bilhões de reais e nós temos aqui um P sobre VP de 0,93 mostrando que ele está descontado. E rapidamente agora vamos acompanhar o histórico de dividendos e olha como foi gordo o pagamento do HCTR. Vamos lá. Nos últimos 12 meses, o HCTR pagou 16,73%, nos últimos 6 meses pagou 8,37%, nos últimos 3 meses pagou 4,46% e no último mês 1,33% aproximadamente. Lembrando que dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, tá legal? E agora vamos ver no gráfico, como é que tem sido feito o pagamento, né? Tem sido perene o pagamento do HCTR? Vamos ver o gráfico aqui. Bom, a gente vê que nos últimos meses, aqui em 2021, 2022, o fundo vem pagando aquele efeito marolinha, bem perene, então tá aprovado. E aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal Mestre da Riqueza e ativa a notificação. Bom, prometo que vou te mandar 3 notificações apenas no seu celular. E aí, se você não tiver com o sininho ativado, muitas vezes você vai perder oportunidades que eu trago aqui, tá legal? Então ativa o sininho, até porque você já tem tanta notificação que você recebe, de site de compras, é de loja, é de aplicativo de comida, de carro, enfim, ativa esse aqui que vai te ajudar com certeza a atrair coisas muito boas para você. E o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você é um fundo maravilhoso de galpões logísticos. E por que os galpões logísticos têm sido tão procurados? Porque hoje nós fazemos muitas compras pelo computador, pelo celular e o produto chega na porta da nossa casa. Só que as empresas, elas precisam do quê? De galpões para estocar os produtos em regiões estratégicas, né? Próximo das capitais, em boas estradas, porque quando a gente compra pela internet, a gente quer o quê? Pagar pouco no frete e que o produto chegue com rapidez e qualidade. Então os galpões logísticos, aí eu considero ser muito bom para o futuro, porque as empresas cada vez mais estão vendendo pela internet. E eu trouxe aqui para você o XPLG, ele que foi constituído aí no ano de 2018, ele tem 4 anos de existência e é do segmento de logística do tipo tijolo. E eu trouxe aqui alguns clientes, né, do XPLG, só para você ter ideia quem está alugando aí os galpões do XPLG. Então nós temos aí Leroy Merlin, Pão de Açúcar, Renner, FedEx, entre outros gigantes aí que alugam os galpões do XPLG. Vamos dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu com as cotas do XPLG nos últimos anos. Em 2019 e 2020, o Brasil estava muito bem economicamente, já falamos isso nesse vídeo, as ações chegaram a se valorizar muito. Com o lockdown, com aquele vírus, que eu não posso falar o nome aqui, caiu muito as cotações também do XPLG, e aí hoje ele se encontra muito distante do topo histórico, que chegou ali muito próximo de R$120. Hoje uma cota do XPLG está custando R$ 95,60. Vamos aos indicadores fundamentalistas do XPLG. Não sabe o que são os indicadores? Volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu expliquei todos. Bom, liquidez diária 32.646, dividend yield 0,75% e nós temos um patrimônio líquido de 3,1 bilhões de reais. O seu PVP mostra que o fundo está muito barato, 0,84. E agora vamos ver quanto que o XPLG pagou nos últimos meses de dividendos.
Nos últimos 12 meses foram 8,14% de dividendos, nos últimos 6 meses 4,18%, nos últimos 3 meses 2,13% e no último mês 0,73%. Mais do que o dobro que você teria aí recebido quanto a imóveis físicos, quem comprou apartamento, quem comprou loja para alugar. Aqui 8,14% geralmente está pagando o dobro de um imóvel físico. Quem compra imóvel físico para colocar locação, a média é 4%. E agora vamos ver aqui, será que os dividendos do XPLG foram pagos no efeito marolinha, ali tranquilinho, perene, não aquele efeito montanha, sobe e desce? Vamos lá olhar o gráfico. Bom, aqui mais do que aprovado, praticamente é uma régua, o fundo vem pagando bem perene os seus aluguéis para os seus cotistas. E a diversificação do XPLG? Quantos galpões logísticos nós temos nesse fundo imobiliário? São 13 ativos em 6 estados. Então você está muito bem diversificado e protegido ao investir aqui no XPLG. E a vacância, já expliquei, volta lá no primeiro fundo imobiliário, eu já expliquei o que é vacância. A vacância está em 91,2%, ou seja, quase todos os galpões do XPLG estão locados, tá bom? E esses foram aí os 3 fundos imobiliários que eu comprei agora para o mês de agosto, tá legal? Se você quer saber quais outros fundos imobiliários que eu comprei no mês de agosto, coloca aqui embaixo, eu quero. Se tiver aí pelo menos umas 100 pessoas comentando, eu prometo que eu faço um outro roteiro desse para vocês ainda em agosto. Um grande abraço para vocês e façam bons investimentos.